Olá, hoje decidi fazer-vos um vídeo para vos falar um pouquinho acerca da coluna vertebral. Este vídeo vem na sequência de um post que eu fiz há cerca de uma semana e meia no meu Facebook, onde fiz um texto explicativo sobre a coluna, como é que ela era constituída, qual a sua função, mas hoje vou-me socorrer de modelos anatómicos para que possamos compreender melhor a importância desta estrutura. Ora bem, a nossa coluna vertebral ela é constituída por vértebras e compreende-se entre a base do occipital, que é este osso aqui, que faz parte do crânio, até ao cóccix, que é este osso aqui. Ela está dividida por segmentos. Temos o segmento cervical, que é constituído por 7 vértebras. Depois temos o segmento dorsal, que é constituído por 12 vértebras. Temos o segmento lombar, que são 5 vértebras. E depois aqui é que varia o número de vértebras que cada pessoa poderá ter. O valor médio são 33 vértebras, mas poderá haver alteração nesta zona, onde temos 5 vértebras no sacro e 4 vértebras no cóccix. Convém também referir que as vértebras do sacro e do cóccix estão fundidas, não tendo mobilidade entre si. Cada uma das peças vertebrais, desde C1 ou Atlas até L5, S1, estão separadas por discos intervertebrais. Qual é a função destes discos? Conferir mobilidade à coluna. Eles são, juntamente com todos os músculos e ligamentos que a coluna tem, eles são os responsáveis pelos movimentos de lateroflexão do tronco, flexão e extensão do tronco. As vértebras têm uma figura, existe uma vértebra tipo. Elas, embora variem no seu tamanho, elas são quase todas iguais, à exceção das vértebras do sacro e à exceção de C1 e C2, também chamadas de Atlas e Axis. Elas são constituídas por um corpo, por 2 apófises transversas e 3 apófises espinhosas. No meio temos o foramen vertebral, que é por onde passa a medula, e os buracos de conjugação, por onde saem as raízes nervosas responsáveis por dar sensibilidade ao corpo. Ela também tem 2 tipos de curvatura, tem 2 cifoses e 2 lordoses. Temos na cervical uma lordose, que é uma concavidade anterior. Depois na dorsal temos uma cifose, que é uma concavidade posterior. A nível lombar temos mais uma lordose, que é mais uma concavidade anterior. E a nível lombosagrado temos outra cifose. Os discos intervertebrais, e é aqui que nós vamos agora entrar na parte anatómica do disco e de formação da hérnia. O disco intervertebral ele é constituído pelo anelo fibroso, que é esta parte transparente que está aqui, e pelo núcleo pulposo, que é uma substância de consistência gelatinosa. E qual é a função deste disco intervertebral? Não só permitir os movimentos, a grande amplitude de movimentos da coluna, mas também promover a absorção de choques. O que é que acontece com alguns grupos de pessoas? Os discos, por diversos fatores, os discos tornam-se mais frágeis, tornando-se degenerados. Podemos ver aqui, neste caso temos aqui um modelo de uma vértebra com um disco intervertebral já extremamente desidratado, já sem espaço. Temos também muitas artroses. Isto já é uma vértebra extremamente patológica. E o que é que acontece quando nós temos uma vértebra assim? O disco, este anelo fibroso, acaba por se romper por diversos fatores. Existem pessoas que têm muito a ideia de que as hérnias discais são típicas de pessoas que carregam apenas muitos pesos. Não.
Existem vários grupos. Está provado que os homens são os mais afetados, provavelmente porque são os que carregam efetivamente mais peso, são os que têm as profissões mais pesadas, mas existe um grupo etário que é mais característico, que está compreendido entre os 30 e os 50 anos, e depois temos também um fator genético. O que é que acontece? Não é um gene, não é um problema de um gene específico, mas tem a ver com a genética familiar. Foram efetuados já vários estudos acerca disso, nomeadamente envolvendo pares de gêmeos, em que um tinha uma profissão mais pesada e outro uma profissão mais leve, e foi detectada esta degenerescência vertebral em ambos os casos. Depois, estudando o resto da família, percebeu-se que todas as pessoas tinham uma propensão para desgastar os discos, criar artroses e para a formação de hérnias discais. E como é que se forma uma hérnia discal? Nós temos então um disco saudável, não é? Composto por um anel fibroso, bastante resistente, mas por um motivo ou outro, que poderá ser então uma carga excessiva, poderá até ser um disco já com alguma patologia, com alguma degenerescência, o anel fibroso poderá romper. E o que é que acontece quando há o rompimento desse anel fibroso? O núcleo pulposo, esta tal substância gelatinosa que nós temos aqui no centro, ela começa a extravasar. À medida que o disco vai rompendo, o que é que acontece? O núcleo pulposo acaba por herniar, ou seja, acaba por sair fora dos limites do anel fibroso. E quando isto acontece, o que é que nós temos? Nós temos uma hérnia discal. Porquê é que elas são tão problemáticas? Elas são problemáticas porquê? Porque elas podem contactar com a medula, e neste caso, se elas seccionarem a medula, é bastante problemático porque há perda total dos movimentos, ou podem, como se vê aqui neste modelo, contactar apenas com a raiz nervosa. Quando isto acontece, o que é que o paciente sente? Dor, parestesia, ou seja, dormência, falta de força, e nestes casos leva a que o doente fique acamado, perca a mobilidade total do corpo e acaba por ser socorrido pelo médico e fazer terapêutica de analgesia e anti-inflamatório. A nível osteopático, muito pouco se pode fazer a nível de manipulação óssea. Porquê? Se nós estivermos num caso destes, ao manipularmos uma vértebra, poderemos estar a aumentar esta superfície que já extravasou. E neste caso, por exemplo, que eu vos estou a mostrar agora, ao manipular a vértebra, o resto do núcleo pulposo pode sair, aumentar a vértebra, seccionar a medula e estaremos a causar maior dano ao nosso paciente. O que é que nós podemos fazer num caso destes? Manipulação, esqueçam porque está completamente contraindicada. Nós podemos fazer muito trabalho de tecidos moles, podemos fazer massagem, juntamente com a ajuda do médico assistente, não é? Que estará a fazer provavelmente analgesia e anti-inflamatórios, mas nós podemos trabalhar também muito a nível de miofascial e libertação de toda esta zona que está comprometida, não a nível vertebral, mas a nível de todas as estruturas adjacentes, que estarão a provocar a dor, a falta de mobilidade e os formigueiros muito comuns neste caso. As hérnias são mais comuns a nível cervical, e então aqui é impossível mexer mesmo, porque havendo um seccionamento da medula nesta zona,
o comprometimento de mobilidade será muito maior. A nível lombar também são muito comuns, mas o tratamento mais eficaz que os médicos costumam adotar será a laminectomia, que é uma cirurgia que vai cortar a hérnia. Qual é o grande problema da laminectomia? É que ela pode recidivar, ou seja, ela pode voltar e depois a pessoa vai ter que voltar a ser operada e será um ciclo vicioso. Então, o que é que nós podemos fazer? Sempre libertação de toda esta musculatura que estará à volta das apófises espinhosas, os músculos, os paravertebrais, a zona lombar e muito também a zona glútea. Porquê? Porque por uma questão de defesa à dor, nós adotamos posições que estarão a comprometer também esta zona aqui, esta zona muscular aqui e depois os membros inferiores. O meu conselho é, primeiro, antes de consultarem um osteopata, terem sempre a certeza de que não têm uma hérnia discal. Porquê? Porque nós não temos maneira de saber sem uma ressonância magnética. E poderemos estar a exercer sobre o nosso paciente uma manipulação que, em vez de ser benéfica, será maléfica. No caso de não terem essa possibilidade, iremos por uma exclusão de partes, por uma série de testes que não são 100% fiáveis. O meu conselho é, primeiro, ir sempre ao médico, independentemente daquilo que poderão estar a sentir, das certezas que possam ou não ter. E depois consultar sempre um profissional certificado. Não se metam com habilidosos, porque isso às vezes pode dar um bocadinho mau resultado. Procurar sempre alguém com experiência e alguém que saiba aquilo que estão a fazer. Agradeço a vossa atenção e sempre que tiverem dúvidas ou precisarem de ajuda, podem me enviar uma mensagem privada. Tanto no meu Facebook como no meu Instagram tem o meu número de telefone, podem me ligar à vontade, que eu estarei sempre disponível para vos ajudar. Obrigada e até à próxima!